O nazifascismo foi uma ideologia que mudou muito o rumo da história e que matou muitas pessoas. Para entender isso, temos que ir ao contexto após a Primeira Guerra Mundial, período conhecido como Entre Guerras. A Europa estava literalmente destruída, cheia de crise econômica, desemprego e fome. Parte dessas pessoas começaram a apoiar a extrema esquerda, incentivada pelo comunismo iniciado pela União Soviética, enquanto a outra parte, com medo do comunismo, se apoiou com a extrema direita. Por causa desses acontecimentos, as pessoas estavam sofrendo muito com tudo isso e perderam a fé na democracia, vendo nos regimes extremistas uma forma de esperança para levantar seus países da cinza. Além disso, nesse mesmo período teve a crise de 29, que só piorou a crise no mundo inteiro e levou as pessoas a desconfiarem do liberalismo. O fascismo começa na Itália. Na Primeira Guerra, eles foram muito prejudicados, já que tinha mudado de lado e não ganhou a terra que foram prometidos. E isso os deixaram numa crise econômica fortíssima, o que incentivou o nascimento do Partido Fascista. O Partido Fascista era liderado por um cara chamado Mussolini. Ele defendia, entre várias outras coisas, o militarismo, que é mais ou menos se manter para a ameaça e castigar as pessoas que eram contra as suas ideias. O nacionalismo exagerado também era muito presente no Partido Fascista. Eles achavam que sua nação era superior às outras. Eles também tinham a ideia do Partido Único e o anticomunismo, incentivado pela burguesia italiana. Outra característica era o culto ao Estado e o líder supremo, por meio de idealizar Mussolini como um herói. O fascismo ganhou muita força em 1922, na Marcha sobre Roma, onde eles organizavam uma passeata para mostrar o poder do partido. Assim, Mussolini virou primeiro-ministro e logo colocou a ditadura. Logo após conseguir colocar a ditadura, tomou várias medidas como a perseguição à oposição, o fim de outros partidos e o Tratado de Latrão, que também é conhecido como Questão Romana, onde eles consideram a Igreja-Estado do Vaticano. Mussolini conseguiu reerguer a economia da Itália, investindo na indústria de base. Também reforçou a exploração nas colônias e implantou o arrocho salarial, que é o congelamento dos salários. Certo, mas e a Alemanha? Lembra que no final da Primeira Guerra Mundial foi criado o Tratado de Versalhes, que culpava a Alemanha por tudo que aconteceu e a ferrava de todas as formas possíveis? Por causa disso, a Alemanha ficou muito fraca, nadando no desemprego e na inflação, com a política totalmente confusa, dando força para o Partido Nazista, que conseguiu crescer cada vez mais. Eles tinham as características quase iguais às do fascista. A grande diferença é que o nazismo eles defendia a superioridade racial, e aquele famoso discurso, a raça ariana é biologicamente melhor que as outras raças. Além disso, eles tinham ódios a minorias, como os homossexuais, ciganos, negros e principalmente judeus. Eles também defendiam a teoria do espaço vital, que é a ideia de expandir geograficamente o nazismo e unir as raças arianas em um só território. Em 1923, os nazistas tentaram dar um golpe de Estado, mas falharam. Alguns anos depois, as ideias de Hitler ganhou muita força, porque nesse tempo teve a crise de 29, que derrubou a Bolsa de Valores de Berlim. Com a economia alemã cada vez pior, o partido nazista ganhava cada vez mais apoiadores, pessoas que acreditavam que Hitler como a solução para tudo que a Alemanha estava passando naquele momento. Hitler ficou tão popular que foi nomeado chanceler da Alemanha, e o primeiro passo foi instaurar a ditadura nazista. Quando o presidente da Alemanha faleceu, Hitler aproveitou para ocupar o cargo dele. Aí ele declarou o Terceiro Reich. Ele acabou com os outros partidos e promoveu a queima de livros, que fosse ameaça ao regime em área pública, como os livros de judeus, comunistas e pensadores que fossem contra o Estado nazista. Hitler investiu pesado em propagandas para que as pessoas o vejam como um deus ou um herói e proclamou a superioridade dos arianos e promoveu as Olimpíadas de Berlim, a oportunidade perfeita para provar que a raça ariana era melhor que as outras. E nisso tem um caso muito interessante, que é a do corredor Dias Ruas, o corredor negro que ganhou uma corrida, e Hitler ficou tão furioso que o negro ganhou que se recusou a apertar a mão dele.
Certo, mas cadê os judeus? Nessa situação, para os nazistas, eles eram povos impuros. Com as leis de Nuremberg, eles foram um pouco perdendo os seus direitos e empregos. Todos os judeus eram obrigados a usar uma estrela de Davi no braço para poder ser diferenciado, e assim não usar a mesma estrutura dos arianos. Eles eram ridicularizados em filmes e alvos de discursos de ódios. Voltando ao Hitler, será que ele conseguiu tirar a Alemanha do buraco? Pior que sim, pelo arroxo salarial ele conseguiu levantar a economia alemã. Hitler aproveitou para descumprir o Tratado de Versalhes e passou a investir muito forte na força militar da Alemanha. Além disso, ele estava conseguindo expandir o nazismo para várias outras regiões. Estava indo tudo perfeito, até que ele decidiu invadir a Polônia, e aí começa a Segunda Guerra Mundial.